Olá galera, beleza? Bom, esse é o tutorial completo de como fazer o busto da Morgana. Então, vamos lá. Primeiro eu peguei um pedaço de EVA de 5mm e aqueci ele. Com um pote de cerâmica normal de cozinha, eu fui fazendo pressão até ter mais ou menos o formato que eu queria. Depois disso, eu descobri que eu precisaria fazer um corte para ele servir melhor dentro do pote. Fiz esse corte, aqueci de novo e pressionei de novo dentro do pote. Isso vai ajudar a peça a tomar mais formato. Depois disso, eu marquei onde eu deveria cortar para unir essas duas partes e elas fazerem um redondo só. Para ajudar a marcar do outro lado, eu usei uma tesourinha. Cortei essas peças e colei elas usando cola de contato. Se você nunca trabalhou com cola de contato antes, é necessário que você deixe ela secar um pouquinho e ficar grudenta para poder encaixar um lado no outro. Lembrando que cola de contato você precisa passar nas duas partes que você quer colar e aí elas vão fixar. Quando você for usar cola de contato, usa num lugar arejado com máscara, porque ela é bem tóxica. Ela cola instantaneamente. Depois disso, eu recortei para tirar as bordas e deixar arredondado. Quando eu fui experimentar ele, eu notei que ele estava um pouco pequeno para o tamanho do meu busto. Então, o que eu fiz foi acrescentar uma parte embaixo, só na parte de baixo do busto, para que ela tivesse mais sustentação. Sempre que você achar que a peça está pequena ou grande, você pode adicionar ou remover pedaços usando o mesmo EVA e cola de contato ou tesoura muito facilmente. Recortei os excessos das duas partes e separei as peças. Nesse ponto, eu já havia recortado o decote do busto da forma que eu queria, seguindo o desenho da personagem. Para fazer os detalhes, eu cobri com fita crepe e desenhei por cima o formato que eu queria. Esse é um processo muito fácil que você pode replicar em qualquer peça que você queira fazer algum molde sobre uma peça pronta. Cobre ela com alguma fita, papel, alguma coisa do tipo e tira um molde riscando por cima o que você deseja. Depois do risco pronto, você tira com cuidado para não desmanchar e cola numa folha de papel ou pedaço de jornal. O bom da fita crepe é que ela não adere ao EVA com tanta facilidade, então você pode remover ela facinho. Eu percebi que eu não conseguiria usar esse molde do jeito que ele tá, inteiro. Então eu recortei ele e depois eu recortei de novo ele, separando essas duas pontas. E então eu refiz o molde usando um pedacinho de fita crepe. Depois dos moldes prontos, eu passei eles para os EVAs de acordo com a grossura que eu queria. Outra coisa que eu fiz foi tirar dois modelos diferentes da peça principal. Uma em EVA de 5mm também, e outra tirando todas as pontinhas que ele tem em um EVA mais fino daqueles de papelaria. Assim eu consegui um relevo interessante na minha peça final. Para fixar mais fácil o molde no EVA, você pode usar alfinetes. Com todas as peças cortadas, eu prendi elas onde eu queria que elas ficassem no busto e eu desenhei em volta. Assim eu sabia exatamente onde eu tinha que passar a cola de contato
para não ficar espalhando na peça em lugares desnecessários. Lembrando de novo que para cola de contato você tem que passar nas duas partes. Então eu passei cola de contato no busto e passei cola de contato em cada parte extra que eu ia colar nela. Não precisa passar uma camada grossa de cola de contato. Ela só precisa que as duas partes que vão ser fixadas tenham cola de contato. Depois que a cola de contato estiver já grudenta, você fixa. Para não fazer um relevo estranho na parte do molde onde eu tinha feito de uma vez só, eu colei até onde eu queria, recortei, depois eu colei de baixo para cima e recortei o que havia sobrado. Assim eu tinha o formato exato de como era no começo, só que para fazer o molde eu achei mais simples fazer ele inteiro. Repete o processo nos dois bustos. Eu vou lixar todas as bordas para que elas fiquem arredondadas. Isso é importante numa peça porque dá aparência de acabamento. Se você deixar as pontas todas quadradas e elas tiverem alguma imperfeição, dá a cara de desleixado para sua peça. Mas se você deixar as pontas quadradas, ela também dá um ar masculino para a peça. Então se você quiser que a peça fique bem agressiva, faça pontas quadradas, bem protuberantes, porque elas vão dar uma aparência bem agressiva à peça que você está criando. Eu também lixei alguns cantos na base do busto, onde eu achei que não estavam muito bons, redondos, de acordo com a peça. Depois disso, eu esquentei tudo com um soprador de ar quente para deixar lisinho de novo. Agora eu vou passar uma mão de massa corrida. Eu vou passar com o dedo mesmo e só massa corrida. Eu comprei outra massa esses dias que eu quero testar, ver se ela é mais resistente do que a massa corrida. Mas, se você for usar a massa corrida assim como eu, passe camadas finas, espere secar, lixe e repita o processo até você ficar satisfeito com a sua peça. Se você achar que está difícil de passar com o dedo, você pode molhar o dedo um pouquinho. Ajuda na hora de deslizar em cima da peça. Depois das demãos de massa corrida passada e lixada, eu resolvi pintar. Eu acho que eu deveria ter feito a peça inteira e depois pintado, mas como eu estava muito ansiosa para terminar essa peça, eu fiz a pintura primeiro dos bustos e depois da base para segurar eles. Isso não interfere na montagem, isso apenas que eu achei que fosse ficar mais fácil se eu tivesse feito de uma vez só, por causa dos tons que eu tive que acertar tudo de novo. Depois do primer, eu passei a primeira mão de roxo. Como eu comentei anteriormente, eu fiz uma mistura de tintas e quando eu fui pintar o resto do busto, eu tive diferença de cor que eu tive que pintar de novo. Por esse motivo, eu achei que teria sido mais fácil fazer tudo de uma vez só e não feito em duas partes, como eu acabei fazendo. Pro dourado, eu tô usando meu dourado de sempre e ele é muito bom porque ele também dá uma cobertura extra pra peça, além de ter um brilho lindo. Ah, de novo, esse pincelzinho que eu tô usando, que praticamente não deixa marca de cerdas na peça, é um pincel de maquiagem. Essa é uma dica muito boa, porque pincéis de maquiagem tem que ter as cerdas bem macias, pra não irritar seu rosto, nem nada assim. Então, se você tiver um pincel de maquiagem um pouquinho velho, que não serve mais pra maquiagem, limpe ele bem e use ele pra fazer os detalhes nos seus cosplays, principalmente de peças pequenas. O acabamento é perfeito. Para fazer o molde da base de baixo do busto, eu usei uma técnica que é simples. Você enrola papel filme no corpo e desenha o que você precisa. No caso, eu segurei a parte dos bustos em cima onde eu queria
e desenhei o resto onde eu queria que ficasse. Depois eu tirei isso do corpo, passei pra fita crepe, colei no jornal e tive a base. Passei ela pro EVA, da mesma forma que a gente fez com os moldes dos detalhes do busto. Depois dessa peça passada, eu recortei. Eu cortei ela um pouco maior, eu desenhei e cortei ela um pouco maior do que eu ia precisar na peça final. Mas eu acho interessante você sempre fazer ela com um pouco de sobra para acertar, ao invés de ficar faltando o pedaço depois. Depois dessa parte já cortada, a gente vai passar mais cola de contato para acertar os bustos direitinho no formato que vai precisar. Depois que a cola de contato já está grudenta nas duas partes, você fixa. Cuidado quando você estiver colocando uma peça na outra, porque se ela estiver muito grudenta e você encaixar errado, ela pode ficar torta. Para reforçar, eu passei bastante cola quente na parte de trás da peça. Se você quiser, você ainda pode colar mais um pedacinho de EVA nessa beiradinha para essa cola quente não ficar incomodando na sua pele. Agora eu ajusto o tamanho da peça, para ela ficar exatamente do tamanho que eu preciso. Para isso eu vesti a peça de novo e tive certeza do formato. Olá pessoal! Bom, eu tô aqui no meio do vídeo do tutorial para falar pra vocês que às vezes as coisas que a gente tá fazendo dá errado. Você não tem que ter medo de errar quando você estiver fazendo um cosplay. O que aconteceu é que eu tô fazendo a base pro cosplay, a base do busto do cosplay da Morgana. E de alguma forma esse lado fixou e esse lado não fixou, ele abriu. Quando acontecer alguma coisa assim, você não precisa entrar em pânico. Se você precisar, refaça toda a peça. Melhor você ter ela firme e refeita do que acabar estragando no dia do evento. Mas se você achar que você pode fazer algum tipo de conserto apenas na área danificada, bota a mão na massa, sem desespero. O que aconteceu aqui é que eu limpei toda a cola que eu já tinha colocado, tô limpando a cola dos dois lados e vou tentar refixar. Se mesmo assim ela não der certo, eu vou ter que refazer essa peça, porque é assim que funciona, às vezes não dá certo. Esse lado aqui fixou, tá 100%. Mas esse lado aqui não. Eu descobri isso fazendo o teste de tensão. Como eu vou ter que vestir essa peça, eu uso meu manequim. Ele é bem parecido com o formato do meu corpo. E eu visto a peça nele. E faço a tensão necessária que eu vou precisar fazer no dia para vestir. No caso, essa lateral conseguiu se curvar para fazer a lateral do corpo. E essa lateral não. Sendo assim, eu descobri que haveria um erro. Quando eu fosse me vestir, ele não funcionaria direito. Então, quando você estiver fazendo cosplay, não tenha medo de errar. Às vezes acontece. Bom, para prender os elásticos que eu usei para segurar a peça, eu usei elástico bem grosso e cola quente. Depois eu passei mais cola quente por cima e fixei com um pedacinho de EVA. Do outro lado, eu coloquei 2 argolinhas de metal, também passei mais cola quente por cima e depois acrescentei mais um pedacinho de EVA. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, que acabou de passar, eu tive problemas com essa peça. Eu refiz ela exatamente nos mesmos passos que estão aqui no vídeo, eu expliquei pra vocês e deu certo. Eu não sei porque deu errado da primeira vez, mas, como eu comentei anteriormente, é bom você testar. Uma coisa que eu fiz de diferente foi deixar as laterais já curvadas na hora de colar, fazendo com que elas tivessem mais ângulo. Outra coisa também que eu fiz foi acrescentar essa peça central
para dar acabamento na junção do peito com a base, e depois eu lixei toda a borda para deixar arredondada. Como eu comentei anteriormente, bordas arredondadas dão um aspecto muito melhor à sua peça. Agora eu vou acrescentar alguns arranhões à peça. Eu sempre acho que arranhões e desgastes em peças, principalmente armaduras, dão um detalhe fantástico. Para acrescentar profundidade aos arranhões, eu acrescentei um pouco de tinta diluída em água e depois limpei com um paninho umedecido. Isso faz com que os arranhões fiquem bem marcados. Eu acrescentei esse detalhe da tinta diluída em água em todas as bordas do cosplay. Eu tive a ideia de que isso poderia dar uma profundidade muito boa a essa peça, ela ficar menos chapada, e eu gostei muito do resultado final. Em alguns momentos eu tive que retocar um pouquinho a tinta porque o preto ficou muito marcado, mas isso não é um problema. Se você tiver um paninho umedecido em mãos, é ainda mais fácil esse trabalho porque você vai esfregando por cima e vai limpando as diferenças de cor. Esse processo dá um certo trabalho, mas se você fazer de uma vez só, ele vai muito bem. A outra coisa também que eu adicionei foi essa peça dourada logo embaixo do busto, para dar também um acabamento e unir a peça em uma só. Se você quiser, você pode deixar ela bem rente ali, mas como eu gosto de uma segurança extra, eu deixei uma barra logo abaixo para fazer com que eu me sentisse mais segura quando vestisse o cosplay, mas isso é pessoal. Bom, gente, essa é a peça pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer esse tipo de tutorial com várias peças do mesmo personagem, com outros personagens também. Eu quero agradecer muito aos novos inscritos que vieram no canal, por mais que muitos deles sejam americanos, eu pretendo fazer mais vídeos voltados também a esse público. E em breve tem mais tutorial. Eu agradeço de novo muito, muito, muito pelo seu apoio. Eu fiquei muito impressionada como o canal chegou a 500 inscritos, foi fantástico. E até breve. Tchau, tchau!